Bom, vamos começar agora a aprender um pouco sobre outro assunto que é muito cobrado em prova, que é a parte de estrutura de diretórios. Bom, quando a gente baixa a nossa versão do JBoss, o JBoss 7, a gente vai ter um arquivo contendo toda essa estrutura de diretório que está sendo disponibilizada aqui na tela. Eu vou ter, na verdade, um arquivo empacotado. Se eu desempacotar esse arquivo, eu vou ter lá a pasta bin, a pasta bundles, docs/esquema, a pasta domain, a pasta módulos, a pasta standalone, app client, welcome content e dentro da bin eu tenho a bin/client. Bom, vamos começar aqui pela pasta mais importante, que é a pasta bin. Dentro da pasta bin eu vou ter os scripts de inicialização, os scripts de configuração de arquivos e outros comandos e outros arquivos de linhas de comandos, alguns outros utilitários como o Vault, como o adduser, como o Java Diagnostic Report. Tudo isso vai estar disponível tanto para o Windows quanto para o Linux. Dentro do bin/client eu vou ter um jar, um client jar, que ele vai ser utilizado para aplicações que não utilizam Maven. Dentro da minha pasta Bundles, eu vou ter a localização do meu OSGI Bundles, que são na verdade, o meu OSGI é um sistema de módulos onde eu vou ter ali a localização de cada um desses módulos. Isso aqui, pessoal, a gente não está falando nem de domain ou standalone, a gente está falando da estrutura default quando a gente baixa o nosso JBoss. Docs/esquema, a gente vai ter ali os arquivos de configuração do XML esquema, o arquivo de definição do esquema XML que foi utilizado pelo servidor. Dentro de domain, como o próprio nome diz, a gente vai ter os arquivos de configuração, os arquivos de publicação, os arquivos publicáveis, o conteúdo publicável. A gente vai ter as áreas que vão ser utilizadas pelo módulo domain para poder executar essa instalação. Depois disso, a gente tem a pasta módulos. A pasta módulos, como o JBoss 7, ele é baseado num class load modular, numa arquitetura de class load modular. Todos os módulos que vão ser utilizados, eles são armazenados aqui dentro dessa pasta. A pasta standalone é a pasta dos arquivos de configuração, do conteúdo publicado e as áreas descritas que vão ser utilizadas por uma instalação autônoma, uma instalação standalone. A pasta app client, ela vai ter ali os arquivos de configuração, o conteúdo publicável, a área descrita utilizada por uma aplicação cliente, por um container que vai executar dentro de uma aplicação cliente. E o welcome content, que é a página default de welcome do servidor JBoss. Se a gente fosse trabalhar com o servidor JBoss standalone, a primeira coisa que a gente poderia fazer seria entrar aqui na nossa pastinha standalone. A partir do momento que a gente entrar nessa pasta do standalone, a gente vai ter aqui todos os arquivos de configuração, conteúdo publicável, as áreas de escrita, tudo aquilo que vai ser necessário utilizar no modo standalone de uma execução do JBoss. Ele se encontra aqui como subdiretório do standalone, então a gente teria aqui, na verdade, ao invés de JBoss S7, standalone. E aí a gente teria toda essa estrutura de árvore disponibilizada. Configuração, data, deployment, lib, log e temp. Bem intuitivo por sinal, mas vamos ver cada uma dessas áreas aqui. A parte de configuração, ela vai ter os arquivos de configuração propriamente dito para a instalação que execute no modo standalone. Toda a configuração, toda a informação de configuração do servidor que tiver execução naquele momento, ela vai estar localizada ali dentro e ela vai estar configurada em um único local para poder ser modificada pelo servidor standalone. Se a gente estiver falando do standalone, qual é o arquivo de configuração que a gente vai modificar aqui dentro? É o standalone.sh. A pasta data, ela é uma pasta persistente, onde ela vai armazenar, ela vai escrever as informações que precisam ser persistidas pelo servidor para poder sobreviver a um reinício do servidor. Então ela vai ter informações fixas que são utilizadas como metadados para quando o meu servidor for reinicializado, ele poder entender ali tudo aquilo que é necessário e prosseguir com o início dele. A pasta Deployment é a principal pasta para o funcionamento do JBoss, porque é ali onde você vai colocar o conteúdo que vai ser disponibilizado, o conteúdo que vai ser publicado para o seu servidor. O conteúdo ele pode ser publicado aqui dentro, ele pode ser deployado dentro dessa pasta e ele vai ser automaticamente detectado pelo servidor em execução. O servidor ele vai verificar aquelas informações
e vai apresentar, vai disponibilizar essa aplicação que você colocou aqui dentro na estrutura que ele entenda. Então ele vai quebrar aqui dentro uma série de subdiretórios de maneira que ele possa entender qual ali a árvore hierárquica de execução. Depois disso ele trabalha com as informações desse jeito. Na verdade, faz parte do empacotamento. Uma vez que você empacotou da maneira correta, quando você coloca ali dentro, ele vai extrair essas informações para ele poder trabalhar da maneira que ele entende. lib/ext é aqui o local onde vão estar instalados as bibliotecas, os JARs, que são referenciados pela aplicação. Vai utilizar a extension list, um mecanismo de extensão de lista. Então ele vai estar aqui dentro de ext, dentro de lib. Log, como o próprio nome diz, vai ser o local onde eu vou armazenar os meus logs da minha instalação standalone. O temp vai ter aqui os meus arquivos temporários que vão ser escritos pelo meu servidor. E o temp out é o local onde eu vou utilizar para poder trocar as informações de tokens com os clientes locais para poder confirmar que eles são clientes que estão local ali no processo que está em execução. É quem tem autorização, na verdade, para poder executar aquelas informações. Essa seria a estrutura de diretórios no modo standalone. Agora, se eu quisesse o modo domain, da mesma forma que eu tenho aqui o JBoss com a sua estrutura inicial, eu entraria dentro da pasta domain e aí eu teria aqui a informação dessa minha estrutura de diretório. Esse é um dos principais pontos do servidor JBoss 7, é a questão do modo domain, e aí eu teria aqui toda aquela estrutura de árvore que a gente já conhece. Onde dentro de configuração eu vou ter os arquivos de configuração do modo domain e do host controller e qualquer servidor que esteja executando dentro dessa instalação. Toda a configuração dos servidores gerenciados sob o modo domain, ela vai ser localizada aqui dentro e é um único local para eu poder colocar essas informações. Como é que é o nome do meu arquivo de configuração quando eu falo do modo domain? É o domain.xml. Então a gente vai fazer bastante questão sobre isso também. Vocês não podem esquecer quando a gente vê esse tipo de informação. A pasta Content, ela é uma pasta que contém toda a informação, toda a área de trabalho interna do host controller, que vai controlar essa instalação. É aqui onde internamente o servidor ele vai armazenar as informações das aplicações que foram publicadas, o conteúdo das aplicações que foram publicadas aqui dentro. Esse diretório ele não é manipulado pelo usuário final. Então, lembra que eu falei para vocês lá do standalone, onde o standalone, o usuário final ele pode pegar uma determinada aplicação que esteja empacotada e colocar na mão ali dentro da pasta deployments. Aqui o content ele não pode. O content ele é feito apenas pelo servidor, apenas pelo modo domain, e ele vai se encarregar de colocar isso ali dentro e trabalhar da melhor forma. Tanto que ele é até de difícil visualização, se você quiser encontrar alguma informação, porque ele quebra isso numa estrutura hierárquica de maneira que ele entenda. Então, o modo domain ele não suporta publicação baseado na distribuição de um único arquivo dentro da pasta content. A pasta lib/ext, já falei sobre ela com vocês também, ela tem o mesmo significado lá do standalone. É a localização onde vou ter os meus jars, minhas bibliotecas, que são referenciadas utilizando o mecanismo de extension list. Log é o local onde eu vou ter aqui os arquivos de log do host controller, do processo host controller. O processo host controller, na verdade, ele é um processo mais leve que vai funcionar como responsável pelos outros host controllers e vai manter qualquer informação sobre o log que precisa ser escrita aqui dentro. Servers é uma área de escrita utilizada por cada servidor de aplicação, por cada instância que estiver sendo executada dentro dessa instalação. Cada servidor de aplicação, cada instância dentro dele vai ter o seu próprio subdiretório que vai ser criado quando o servidor é inicializado, quando o servidor é startado. Em cada subdiretório do servidor eu vou ter a seguinte estrutura. Eu vou ter data e vou ter log. Data é a informação de escrita que é persistente, que é aquela informação que precisa sobreviver para quando o servidor for reinicializado, e log são as configurações específicas daquele servidor, o log específico daquela instância. Então perceba o seguinte, quanto mais instâncias eu tiver dentro de uma aplicação, dentro de um host, eu vou tê-los aqui dentro. Então eu vou ter, por exemplo, server 1, server 2, server 3, e cada um deles vai ter a pasta log e a pasta temp, respectivamente. Temp/out é o local onde eu vou usar para trocar os tokens com os usuários locais, com os usuários da execução do meu processo. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é a estrutura de diretórios. E vamos nos aprofundar mais um pouco e depois a gente começa apenas questão em cima de questão
para consolidar aí o conhecimento necessário.